sobre a nossa Celina. Aleluia! Glória a Deus! Neste momento, peço que todos se coloquem de pé para estar orando sobre a vida da nossa pregadora, para que Deus possa usar ela poderosamente. Enche ela com o Espírito Santo de Deus, para que não venha ser ela, mas que venha ser o Espírito de Deus falando através da boca da tua serva, Senhor. Pai, neste momento, Senhor Jesus, apresentando a tua filha em tuas mãos, Pai. Meu Deus, meu Pai, que o Senhor possa estar derramando o teu Espírito Santo sobre ela, Deus. Usando ela, Senhor Jesus, através da tua palavra, Pai. Fala aquilo, Senhor Jesus, aquilo que nós precisamos ouvir, não aquilo que nós queremos ouvir, Deus. Pai amado, usa, Senhor Jesus, poderosamente a tua filha e enche ela com o teu Espírito Santo, Deus. Pai amado, que não venha ser ela, Senhor Jesus, mas que venha ser o teu Espírito Santo, no nome do Senhor Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Vocês estão felizes? Então dá um grito aí. Eu acho que pode ser mais alto, né? Pode, né, Paty? Até porque a gente está de máscara. Então tem que gritar 2 vezes mais alto. Calma. No 3. 1, 2, 3. Glória a Deus, que alegria. Convido a todos que já estão de pé, né? Gostaria primeiramente de dizer a todos que estão nos visitando, que sejam muito bem-vindos. Aqui é a casa do Pai, aqui é a sua casa. Bom, sinta-se à vontade para ficar conosco hoje até o final do culto e para vir no próximo sábado também. Gostaria que os irmãos abrissem as Bíblias no livro de Efésios, capítulo 2. Uma saudação para quem está em casa também. Efésios, capítulo 2, versículo 8. Glória a Deus. Como foi seu dia hoje? Foi bem? Foi bom? Abençoado? Amém. Amém. Glória a Deus. Efésios 2, 8 diz assim: pois é pela graça que vocês são salvos, mediante a fé em Cristo. Isso não vem de vocês, é uma dádiva de Deus. A salvação não é uma recompensa pelo que nós fizemos. Em outras traduções diz que não é pelas obras, para que ninguém se glorie, porque não é um mérito nosso. Foi o próprio Deus quem fez de nós o que somos e nos deu uma vida nova da parte de Cristo Jesus, para que realizássemos as boas obras que Ele planejou para nós há muito tempo. Amém? Você crê nisso que você acabou de ler? Então você vai fazer mais uma oração comigo, amém? Fazer uma oração rápida e você senta. Peça para que o Espírito Santo de Deus venha tocar no seu coração hoje, amém? Que Ele venha nos guiar, que Ele venha me guiar nas palavras e que Ele venha guiar vocês ao ouvir a palavra dEle hoje. Que não seja a minha palavra nem a minha opinião, mas que seja a palavra do Senhor e que ela venha tocar os nossos corações e que ela não volte para o céu vazia, amém? Papai, nós nos colocamos diante da Tua presença, Deus, e pedimos que o Senhor nos encha do Teu Espírito Santo, que o Senhor nos dê sensibilidade para ouvir a Tua palavra. Pai, eu oro por terrenos férteis aqui. Eu oro para que o Senhor venha plantar a semente em terrenos férteis e que a palavra que for semeada hoje no coração de cada um que está aqui e que está nos ouvindo em casa venha florescer a partir desse dia para a sua glória. Em nome de Jesus, amém. Os irmãos podem se assentar. Sintam-se à vontade, amém? Primeiramente, eu quero agradecer as pessoas, a Paty, a Laiane, né? E a Vivi, que me convidaram para pregar aqui hoje. Eu estou muito feliz com o convite. Agradeço também a Andressa e João Paulo pela confiança, a tia Sandra e toda a minha liderança
a Anne também, todos vocês que nos lideram, em nome de todos os jovens, nós agradecemos o trabalho de vocês. Que, pela graça de Deus, a gente tem conseguido, né, construir algo novo e daqui vai ser para frente. A gente nunca mais vai voltar para trás. Não olhe para trás, olhe para frente que tem muito mais, muito mais daquilo que Deus já fez. Ele vai fazer muito mais, amém? Só continuar caminhando, como a Andressa disse hoje para mim lá em casa, e nunca desistir. Vontade de desistir a gente tem, mas não desista, tá bom? Porque Deus é com a gente, amém? Quando eu estava orando, pedindo ao Senhor Jesus uma palavra, né? E aí Deus falou assim comigo, bem baixinho no meu coração, Ele falou assim, fale sobre autocondenação. O que é uma autocondenação? É quando a gente peca e a gente toma o lugar de Deus e a gente passa a se condenar pelos nossos erros. Eu acredito o seguinte, eu acredito que se nós não temos poder de nos salvar, porque a Bíblia fala que a gente não tem. A Bíblia fala que a salvação ela veio de Deus, não daquilo que a gente faz de bom. Se a minha bondade não é capaz de me salvar, da mesma maneira, eu também não sou capaz de me condenar. Porque se eu não tenho autoridade para me salvar dos meus pecados, eu também não tenho autoridade para me condenar dos meus pecados. Quem tem essa autoridade é Deus. Deus, Ele é o único santo, Ele é o único justo, Ele é juiz, Ele é justiça. E por Ele ser santo, por Ele ser juiz, Ele tem toda a autoridade no céu, na terra e debaixo da terra. Isso me traz uma esperança. Porque às vezes a gente olha assim para a nossa vida, a gente fala assim, cara, tá feia a coisa, não tem como caminhar mais. Aí você lembra o seguinte, que a tempestade é quê? Que a Bíblia falou, a tempestade também é Deus. Aí você lembra, Deus tem autoridade sobre todas as ventanias que aparecem na minha vida. E isso é a minha esperança. É saber que Deus está no controle de toda a situação, independente de como ela esteja. De como eu estou, de como nós estamos. Nós não somos definidos pelo momento, nós somos definidos pela eternidade. A eternidade gritou sobre nós que nós somos filhos de Deus. E é sobre essa realidade que nós deveríamos viver. Deus tem toda a autoridade no céu, na terra e debaixo da terra, porque Ele é santo, Ele é justo, Ele é juiz. Quando Ele olhou para a terra e viu que o homem pecou, é óbvio que o homem ia sofrer as consequências do pecado. E Deus, Ele era o único santo o suficiente para condenar o homem. O homem não pode condenar o homem, por quê? Porque se eu te condeno, eu me condeno. Porque o seu pecado também é o meu pecado. Eu não sou santa, eu não posso te julgar e te condenar ao inferno. O máximo que eu posso te fazer é te ajudar a caminhar. Isso eu posso, te ajudar, te orientar, te aconselhar. Mas vai caber você escolher ouvir ou não. Eu também não posso te obrigar a fazer o que eu quero. As suas escolhas, a responsabilidade sua. O que eu posso fazer é te orientar a escolher, mas quem escolhe é você. E eu não posso usurpar o seu direito de escolha. Não posso. Deus não usurpa o nosso direito de escolha. Eu também não tenho esse poder. Mas Deus, Ele tem o poder de condenar o pecado. Porque Ele é santo. Ele é justo. Ele tem essa autoridade. Porque Ele nunca pecou. Mas quando Jesus veio à terra, a Bíblia fala que Ele esteve em uma situação em que uma mulher adúltera, que ela havia sido pega em flagrante, pecando contra a lei de Deus. E aí os homens da lei naquela época pegaram ela e colocaram ela no meio da roda, né, no meio da rua. E todo mundo pegou a pedra porque era o que a lei pedia para que fizesse. E todo mundo estava lá prestes a condenar aquela mulher pelo pecado dela. E aí quando Jesus chegou, Ele viu aquela situação, a Bíblia fala que Ele com simplicidade. Ele não chegou gritando, batendo em ninguém, não. Ele só chegou com uma palavra. Quem não tem pecado, pode atirar a primeira pedra. A Bíblia fala que todo mundo foi embora, um por um. Porque a verdade é que o homem não tem capacidade, não tem autoridade para condenar um outro homem, porque todo mundo pecou.
E não há um justo sequer na terra. Não há um que seja bom. A Bíblia fala, eu olhei para os homens e não achei um que fosse bom. Quando Jesus veio à terra e chamaram ele de bom mestre, e ele mesmo disse, bom somente aquele que está nos céus, o meu Pai é bom. E mesmo ele sendo Deus, ele sempre delegava a glória ao Pai dele que está nos céus, porque Jesus era humilde. A humildade de Jesus fez com que ele fosse exaltado sobre todo nome. Aprendemos com ele sobre humildade. E aí quando Jesus chegou naquela mulher e disse aquilo, quem não tem pecado que atire a primeira pedra, todo mundo foi embora porque todo mundo estava em pecado. Jesus chegou perto dela. Jesus olhou para ela, foi aquela hora, eu imagino ela olhando para Jesus e falando, meu Deus. E Jesus chega para ela e fala assim, aonde estão os teus acusadores? Deixa eu te falar uma coisa, quando Jesus chega na sua vida, com perdão, não há quem te condene. Não há inferno que tem poder para te condenar quando Cristo escolheu te perdoar. E quando Jesus falou para ela, onde estão os teus acusadores? Ela olhou, deve ter olhado de um lado para o outro, não viu ninguém e falou, foi todo mundo embora, Senhor. Jesus olhou para ela, Jesus tinha autoridade de condená-la, sabia? Porque Jesus não tinha pecado. Seria justo que Jesus condenasse ela, só que Jesus se fez justiça por ela. E Jesus olhou para ela e disse, nem tampouco eu te condeno. Aquele que tem autoridade para nos condenar, escolheu nos perdoar. E você vive segundo a realidade daquilo que Deus fez por você. Você vive segundo a realidade daquilo que Deus escolheu fazer por você. Deus te amou, você vive segundo essa realidade. Você não vive segundo a realidade da opinião de ninguém. Você vive segundo a realidade da opinião de Deus sobre você. E Deus olha para você e diz, não importa o que você fez, eu te perdoei. Caminhe comigo, porque eu tenho perdão e eu tenho autoridade para perdoar pecados e eu vou limpar o que precisa ser limpo, mas eu não quero que você se distancie de mim pelo que fizeram a você no meu nome. Não é justo que a gente se afaste de um pai que nos ama tanto, porque fulano de tal me feriu. Porque fulano de tal te feriu. Deus não teve nada a ver com isso. Porque fulano de tal atirou pedras em mim. Agora eu vou me distanciar de Deus. Não, se aproxime mais. Se estão te ferindo, se estão te condenando, se estão te julgando, se aproxima mais de Deus, porque Ele tem autoridade para te perdoar. E é nisso que a gente precisa confiar. A gente precisa voltar a confiar no perdão de Deus, porque se a gente vive segundo a realidade, segundo a perspectiva do nosso erro, a gente nunca vai conseguir caminhar. A gente sempre vai parar. Porque é frustrante saber que você não consegue sozinho. É frustrante você tentar, Deus, eu tentei não errar, mas eu errei de novo. Você se frustra com você mesmo. É por isso que a gente precisa da graça. É por isso que a gente precisa de Deus. O pior de tudo não é nem quando as pessoas nos condenam, mas como eu falei, é quando a gente se condena. É quando nós vivemos a nossa vida de sempre vivendo da perspectiva da nossa autocondenação. A gente não tem poder e autoridade para nos salvar, mas ao mesmo tempo a gente também não tem poder para nos condenar. E às vezes a gente fica vivendo traumas na nossa cabeça, vivendo e revivendo. Eu já vi gente que deixou de viver na igreja porque ela mesma se disciplinou. Ela mesma. Eu pequei, hoje eu não vou ceiar. Eu pequei, hoje eu não vou cantar. Eu pequei, eu não vou fazer isso, não vou fazer aquilo. E ela fica sempre se autodisciplinando, se autopastoreando, na verdade. A igreja ela não está aqui só para te bater, não. A igreja está aqui para te abraçar.
Só que às vezes a gente fica com tanto medo da opinião das pessoas que a gente se condena antes delas. E a gente usa isso como refúgio para nunca expor o que está de errado. E a gente cria esses bloqueios, às vezes emocionais, sentimentais e espirituais dentro da igreja que nos impede de desenvolver um relacionamento com Deus. A gente cria bloqueios até mesmo na hora de orar. Eu não vou orar porque hoje eu pequei tanto. Se você pecou tanto, aí é que você tem que orar. Porque é na oração que você vai encontrar o perdão. É na oração que você vai encontrar o processo de transformação necessário para que você não erre mais. Quando Jesus olhou para aquela mulher e disse, nem tampouco eu te condeno, ela estava livre da condenação do erro dela. Só que na mesma frase, o Senhor Jesus olhou para ela e disse, vá e não peques mais. Jesus te livra do peso da condenação do seu erro, mas Ele não vai livrar a gente da responsabilidade das nossas escolhas. Ele nos perdoou para que a gente tenha liberdade de escolher não pecar mais da próxima vez. Mas se isso acontecer, a Bíblia fala que mesmo que sejamos infiéis, Deus permanece fiel. Ainda que a gente peque, nós temos um advogado que é fiel e que não desiste de nós. Ainda que você esteja triste porque você não conseguiu atingir aquela meta, porque você não conseguiu chegar naquele nível de espiritualidade. A Bíblia fala que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis, porque a gente realmente não sabe orar. Eu realmente não sei orar, eu não sei pregar, eu não sei jejuar, eu não sei cantar. Mas eu sei que Deus me ama. E porque Ele me amou, eu posso todas as coisas daquele que me fortalece. Você nunca vai conseguir vencer sozinho, mas com Cristo você vai. Então, se você quer priorizar a santidade, não priorize regras, não priorize o que você deve ou não fazer. Priorize o seu encontro com Cristo. Porque no seu encontro com Cristo você vai ter santidade. É no relacionamento com Deus que nos tornamos santos. Por quê? Porque Deus é santo. E quanto mais eu ando com o Deus que é santo, mais parecido eu fico com Ele. Mas eu tenho que ter contato com Ele. O pecado não deixaria eu ter contato com o Deus que é santo. Mas foi exatamente por isso que Cristo veio à terra. Foi exatamente por isso que Ele entregou a vida dEle. Foi para nos reconciliar com o Deus que é santo. Agora, quando Deus olha para você, Ele não olha o seu pecado. Ele vê Cristo em você. Ele vê o Filho dEle em você. A Bíblia fala que nós morremos com Cristo na cruz e vivemos agora não a nossa vida, mas Cristo vive em nós. A vida de Cristo vive dentro de você. É assim que Deus olha para você, com pureza. Deus não te olha pelo seu erro, Deus te olha pelo amor dEle. E o amor dEle te ama tanto. Se nós não entendermos o quanto que nós somos amados, não vai adiantar os remos. Não vai adiantar remar, não vai adiantar correr. Você só vai se cansar. Você só vai ficar cansado. Correr e ficar cansado. Mas tudo muda quando você entende que Ele te amou. E que não existe absolutamente nada que você faça que vai mudar essa realidade. Um dos maiores inimigos da minha geração é o medo. Eu diria que talvez seja o maior inimigo. Um dos maiores inimigos da nossa geração é o medo. A gente vive com tanto medo que a gente tem medo até de fazer coisas simples. Alguém já teve essa sensação? De sentir medo de fazer coisas simples e você não entendeu o porquê? A psicologia chama isso de ansiedade. A ansiedade, ela acontece quando a gente passa muito tempo se cobrando. A ansiedade, ela acontece quando a gente é muito cobrado e não consegue entregar o que estão pedindo para a gente entregar. Aí você se vê no espelho e se sente um inútil.
Hoje eu ouvi 2 vezes essa semana. A Patrícia me mandou um vídeo hoje que falava a frase do Albert Einstein. E eu já tinha ouvido essa frase essa semana, foi confirmação. Albert Einstein disse o seguinte: todos nós nascemos gênios, mas se você julga um peixe pela habilidade dele de voar, ele vai passar a vida se achando um estúpido. Sabe o que eu acho mais incrível no meu relacionamento com Deus? É que Ele não pede para eu ser nada além daquilo que Ele me fez para ser. Deus, Ele respeita a singularidade da gente, porque foi Ele que criou a gente. No que diz respeito ao meu pecado, eu tenho que morrer para ele. Eu tenho que morrer para o meu pecado. A minha natureza adâmica, eu tenho que morrer. Mas existe uma essência do Deus Criador dentro de mim. E quando eu encontro Cristo, Ele não quer matar a Celina, quem ela é. Ele quer reestruturar a Celina e trazer a Celina para viver uma nova vida. Quando Deus te encontra, Ele não quer matar a sua singularidade. Pelo contrário, Ele quer tratá-la, curá-la e trazê-la para viver uma vida plena com Cristo. Jesus disse: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. E quantas vezes a gente com Cristo vive uma vida medíocre. A gente com Cristo vive uma vida de momentânea, uma vida superficial. Deus está nos chamando para viver algo mais profundo. E talvez o profundo seja o simples. Não é muito complicado. As pessoas gostam de complicar o caminho que nos leva a Deus. Para você chegar até Deus, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, isso. Ei, o único caminho que te leva a Deus é Cristo. E Cristo disse que a única coisa que você tem que fazer é crer. Todo aquele que crê e for batizado será salvo. Você crê em Cristo? Você crê que Cristo te amou porque Ele te amou muito? Isso é suficiente. É suficiente para que Ele faça o resto. Não tente se consertar sozinho. Você não precisa passar por isso. Isso é insano. Isso é cruel e desumano. Você é livre, cara. Em Deus você é livre. Você é livre para se aproximar de Deus quantas vezes você quiser. Não importa quantas vezes você tenha caído, sempre que você cair, você pode voltar. Porque o caminho de Cristo é liberdade, liberdade de você ir até o Pai, correr até Ele, ser abraçado por Ele, ser cuidado por Ele. Você é livre. Não existe absolutamente nada que vá substituir o que Cristo fez por você. Você não é santo porque você é bom, você é santo porque o Pai é bom. A gente não vive, a gente não tem a graça de Deus porque nós somos bons. Nós temos a graça de Deus porque Ele é bom. E está tudo bem nada estar bem. Está tudo bem você chorar, está tudo bem você passar por problemas emocionais profundos. A Patrícia orou por pessoas que sentiam que estavam passando por depressão profunda. Está tudo bem. Não sinta vergonha da sua dor. Quando Jesus morreu por nós na cruz, Ele expôs a dor. Ele expôs a dor para falar para a gente que toda dor que a gente vier a sentir, Ele também sentiu. Ele carregou sobre Ele a sua dor. Você só precisa encontrar no corpo dele a cicatriz da sua ferida. Existe cura. Eu estou falando para você que para toda dor que você sente existe cura. E a sua cura está no corpo de Cristo que foi ensanguentado por você. Ele abriu todas as suas feridas, expôs ao mundo, mas o Pai curou cada uma delas. E em Cristo você já venceu tudo isso. Em Cristo você é mais do que vencedor. Em Cristo você é livre. Em Cristo você é livre, você é feliz em Cristo. Em Cristo você tem alegria. Em Cristo você tem abundância de vida. Em Cristo você tem prazer em estar vivo. Porque você não vai mais acordar com vontade da morte. Você vai acordar lembrando que um Deus te amou. Um Deus se entregou por amor a você. E isso vai te trazer vida todos os dias quando você acordar. Não é complicado, cara, é simples. Jesus fez a parte complicada. Ele simplificou tudo. Ele só chegou e disse:
Creia em mim. Beba da água que eu estou te dando. Coma do pão que eu estou te dando, porque aquele que come da água viva nunca mais terá sede. Aquele que come do pão vivo que desce do céu, que é o próprio Cristo, nunca mais terá fome. É muito simples. Eu gostaria que você... A gente tem muito tempo ainda, né? A gente tem muito tempo. Eu gostaria de dar esse tempo que eu ainda tenho de pregar para você falar com Deus. Eu acredito que eu não tenho que falar mais do que o que já foi dito. Eu não preciso enfeitar aquilo que já é perfeito. A mensagem do Evangelho é muito simples. Evangelho é boa notícia. A palavra Evangelho significa boa notícia. E a boa notícia... Ei, olha para mim. A gente está rodeado de más notícias, mas eu quero te falar, lembrar, a boa notícia é que Cristo vive. Ele é real. Eu não estou contando uma historinha que eu ouvi quando eu era criança, não. Eu estou contando aquilo que eu vivo. Eu estou contando a história de um Deus que é real, de um Deus que é palpável, de um Deus que te ama, de um Deus que olha para você, um Deus que está debruçado sobre o seu coração. E Ele está procurando o seu coração. Eu sinto Deus procurando feridas, porque Ele está muito, muito a fim de curar hoje. Eu gostaria que você se entregasse a Ele agora. Eu quero que você experimente o quanto que Ele é real. Eu quero que você experimente o quanto que Ele está perto. Eu quero que você entenda que lá no mundão, quando você estava lá no mundão fumando maconha, Deus estava lá com você. Ele não estava lá para te julgar, não. Ele estava lá para não te deixar morrer. Ele estava lá cuidando de você. Eu sei que você tem medo do que as pessoas vão pensar de você ao entrar numa igreja. Você fica com medo dos julgamentos. Mas eu quero te falar para você que toda acusação, toda condenação sobre a sua vida está anulada no nome de Jesus. Você é livre nele. E em todos os momentos da sua vida, até nos seus momentos mais rebeldes, Deus estava lá para cuidar de você. Deus estava lá para te livrar da morte. Deus estava lá para te livrar de possíveis overdoses, de suicídio. Deus estava lá para te livrar de acidentes. Deus cuidou de você todos os dias da sua vida. Ele sempre esteve lá. Talvez você não entenda isso agora, mas um dia você vai ver, você vai entender o quanto que Ele te ama. Talvez não faça sentido para você o amor. Talvez não faça sentido para você que alguém se importe, mas um dia você vai entender o quanto que Ele se importa. Ai, Celina, mas são coisas tão bobas. As coisas bobas Deus também se importa, porque Ele se importa com você. Mas nessa noite hoje, tome uma atitude. Tenha coragem de você falar algo para Ele. Tenha coragem de dizer, Deus, está doendo, mas eu quero dizer obrigada, porque eu estou viva. Deus, obrigado, porque olha o tanto que você sobreviveu, cara. Olha para o seu passado. Nem era para você estar vivo, mas você está, por algum motivo você está vivo. Tenha a ousadia de olhar para Deus e dizer, Pai, obrigada, porque eu estou aqui, eu sobrevivi. Olha o tanto de coisa que eu sobrevivi. A partir de hoje você vive uma nova história. Mas é necessário que você creia. Ah, Celina, mas eu não tenho fé. Não tem problema não, quem cria a nossa fé é Deus também. Apenas admite para Ele, fala, Deus, eu estou sem fé, mas eu quero ter fé. Aí Deus vai te dar fé. Peça que eu te dou, é só você pedir. Tudo foi eu que fiz, eu faço as coisas do nada. Apenas entenda uma coisa, eu nunca te abandonei e não vou também. Será que você pode viver essa entrega agora, no nome de Jesus? Vivi, você canta pra gente? Se você quiser, eu gostaria que todo mundo viesse aqui pra frente. Dá pra gente ficar todo mundo aqui em distância, né? Por causa da pandemia. Como tem pouca gente, vem todo mundo, não vou falar quem
especificamente, pode vir todos.